jornalismo, na TV Cultura, no governo do Estado, e em poucas horas estava trucidado sobre torturas. Hoje à noite é o ato de entrega do prêmio Vladimir Herzog, de jornalismo, do PUC. Já não lembro de cabeça em qual edição, mas são décadas em que isso vai se ampliando agora com o novo Instituto Vladimir Herzog. Na cadeia, os presos começaram a organizar primeiras denúncias, advogados começaram a usá-las. Em 75, o movimento feminino pela anistia, Terezinha Zerbini. Em seguida, o trabalho que gerou os comitês brasileiros pela anistia. Numa outra mesa nós poderíamos discutir as controvérsias da lei de anistia de 79, porque ela é altamente polêmica até hoje nas suas divergentes interpretações. E esse trabalho vai adiante. Tem em Dom Paulo, como a Glenda já lembrou, uma figura muito importante, com Jaime Wright, irmão de um desaparecido político, Paul Wright. O Brasil Nunca Mais, que pode ser visto como uma primeira comissão da verdade clandestina da sociedade civil. E o Estado se democratiza, e nessa democratização pós-constitucional, até o governo Collor, Glenda lembrou, adotou medidas positivas que permitiram um primeiro exame de um material do aparelho de repressão sob o controle estadual, não diretamente das Forças Armadas. E no governo Fernando Henrique Cardoso, os dois passos constitutivos que resumem os avanços daqueles 8 anos, tem também no Zé Gregório o grande artífice, a Lei 9.140, que criou uma comissão especial sobre mortos e desaparecidos. Ele listava, o projeto de lei listava uma lista de 136 nomes, atribuía à comissão a tarefa de examinar outros casos e de envidar esforços para a localização dos restos mortais. A lei não tem prazo para encerrar a comissão, então ela só poderá ser encerrada no dia que os restos mortais estejam localizados, ou pelo menos substituídos por uma narrativa formal, oficial do Estado, sem meios termos, dizendo que foram mortos no dia tal, de tal, na unidade tal, onde se possa dizer que o comandante foi aquele, em tal hora. E aí sim, não é impossível dizer que alguns corpos tenham sido realmente destruídos, não existam mais, portanto não há plausibilidade na ideia de fazer essa busca até o momento em que todos os corpos estejam localizados e restituídos às suas famílias. A Lei 10.559, que instituiu a Comissão de Anistia, que a Glenda também mencionou, que segue até hoje, inclusive começa a construir agora em Belo Horizonte um grande memorial que reunirá toda essa documentação, os processos, uma parte enorme do trabalho, que oferece, inclusive, para a Comissão da Verdade. No governo Lula, 2003, a primeira ação do governo Lula representou uma espécie de ducha de água fria no segmento de militantes, familiares, ex-presos políticos, advogados, entidades que tinham sido fundamentais e foram os principais protagonistas dessa sequência de pressão sobre portas que não se abriam, mas um ano depois estavam batendo de novo, 2 anos depois, 3 anos, o Estado se democratiza, se constitucionaliza, o governo Fernando Henrique se abre para esses avanços que eu resumi. Um pouco antes disso, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul tinha sido a primeira a criar uma comissão de direitos humanos, se alastraram pelas demais assembleias, fez um livro azul da repressão política, o primeiro documento já oficial do Legislativo gaúcho. Em seguida, a Câmara dos Deputados cria a sua comissão, que segue a mesma linha. E no governo Lula, primeiros meses de governo, uma juíza federal, Solange Salgado, de Brasília, dá ganho de causa numa ação iniciada em 82, portanto 21 anos antes, determinando sobre a guerrilha do Araguaia a abertura de todos os arquivos,
em 90 dias a apresentação de todos os corpos, etc, etc, etc. O governo Lula, possivelmente ainda desorientado nessa fase de início, instalação, sem nenhum interesse em criar tensões com um segmento que mal conhecia, e aquilo que a gente desconhece, a gente sempre imagina mais horroroso do que é, né? E então a ideia de que haverá uma resistência, uma reação. E quando o presidente, de quem sou assessor há 32 anos, me chama em dezembro de 2005, um momento difícil do governo Lula, CPIs, que estão com seus desdobramentos até hoje no julgamento do Supremo, e me convoca para assumir esse cargo, eu ainda fui tentando dizer não por inúmeras razões, sobretudo vocacionais. Vocacionais no sentido bem weberiano mesmo, de que o que eu sei fazer melhor, gosto de fazer e quero fazer, não é no cargo de um agente do Estado. E chegando lá, fui um pouco desmobilizado pelo Lula quando ele insiste, dizendo que ele não estava satisfeito com a questão dos mortos desaparecidos. E naqueles 3 anos de governo, tinha tentado, não tinha dado, e confiava em que eu fizesse esse trabalho, era muito importante, e resumiu: apoiar os familiares e vítimas em todos os esforços para abrir os arquivos e localizar os corpos, fazer a reparação simbólica, homenagear livros, filmes, monumentos, painéis, lembrando, e deixa punição para o judiciário. Não entra no tema da punição. Trabalhei nessa linha. O livro Direito à Memória e à Verdade, de 2007, foi um momento impulsionador que revigora, desbloqueia o tema, abre fissuras claras dentro do governo, e eles vão ter um desdobramento anos depois, na virada 2009-2010, quando o presidente assina o decreto instituindo o PNDH-3, que era uma continuidade histórica do PNDH 1 e 2, respectivamente de 96 e 2002, avançando de fato nesse aspecto. E vejam bem, a nossa construção do PNDH-3, ela foi uma linha de continuidade histórica do 1 e 2, que são inclusive transcritos no final do documento. E como o 1 e o 2 não abordavam a Comissão da Verdade, o nosso projeto inicial também não abordou. E nós entendíamos que iríamos trabalhar o direito à memória e à verdade numa rota paralela. Então, nas conferências estaduais, em 2 ou 3, é aprovado com crachá um eixo a mais, que é o direito à memória e à verdade, e a proposta de criar a Comissão Nacional da Verdade, que nós imediatamente acolhemos. E o Brasil, nesse sentido, é exemplo único em que a Comissão Nacional da Verdade, ela nasce de um processo democrático. Ele vem de baixo. Algumas comissões são a ONU que institui, algumas são presidentes com decretos. Aqui no Brasil tivemos até uma divergência, familiares querendo que fosse decreto, porque projeto de lei não aprovaria nunca. E nós dissemos que não, que pela natureza do tema demorasse mais, mas era fundamental que o Poder Legislativo, 5 minutos, fosse consultado. Nas controvérsias com a defesa, naquele momento, arbitradas pelo presidente, numa nova redação que atenuou algumas formulações sobre o aborto, retirou a menção lá, símbolos religiosos, e foram recuos difíceis de realizar, porque eu estava absolutamente convicto de que tudo aquilo que estava escrito lá era verdade, era mais cristalina a verdade, mas aí, voltando a Weber, a ética, a responsabilidade prevaleceu sobre a da convicção, e eu senti que se eu saísse do governo ou não saísse, a decisão, certo ou errado, eu só saberia bem mais tarde. E hoje, em 2012, eu estou começando a achar que valeu a pena ter ficado,
porque os resultados são positivos. Alguns dos temas que foram banidos, o próprio Supremo aprovou a união civil entre pessoas do mesmo sexo, né? Outros temas seguem esse avanço e a Comissão da Verdade constitui um salto espetacular. O Ministério da Justiça abriu uma discussão, eu participei, membro do mesmo governo, amigo do ministro Tarcísio Genro, mas sabendo que ela era problemática. Em 2008, num seminário em Brasília, limites e possibilidades da responsabilização de torturadores. Então, aquela orientação que o presidente me deu, de deixa punição para o judiciário, ele de alguma maneira transgrediu, abriu a discussão, que gerou novos conflitos dentro do governo. Eles estavam mais ou menos resolvidos quando nós precisávamos dar uma última resposta à decisão da ministra, da juíza Solange Salgado. A ducha de água fria foi o governo recorrer da sentença. E eu então fiz um relatório final com Márcio Tomás Bastos, de uma outra comissão interministerial do Araguaia, basicamente conseguindo recomendar ao presidente da República todos os itens que a juíza Salgado determinava. Então, tentando uma recomposição. O Ministério Público entra aí como novidade histórica, começa a promover ações, ainda de um pouco errática, porque há dificuldades jurídicas que precisam ser enfrentadas. Aqui no ambiente de unbox, nós temos que dizer isso sem meios termos, que ideias como o Brasil adere à Comissão Americana de Direitos Humanos, em que ano, Glenda? 2002. E com a ressalva escrita de que era para fatos posteriores. Então, os construtores, os defensores de direitos humanos constroem um arrazoado jurídico, que eu acho respeitável, consistente, mas eu não acho indiscutível, porque a ideia da anterioridade é importante. Então, não resta a menor dúvida de que a tortura é um crime prescritível a partir de 88. Agora, e a tortura de 1970? Então, é um debate jurídico, político, filosófico, ético, tem que ser feito, como qualquer outro debate em direitos humanos, sem fundamentalismos, com alteridade, entendendo que do outro lado tem uma posição. Esses dois irmãos aqui, de idades diferentes, nós temos avaliações diferentes sobre a lei da anistia de 79. E nos respeitamos e trabalhamos juntos. Reputo, nos poucos minutos ou meio minuto que falta, que foi fundamental a condução rumo à conquista da Comissão da Verdade, com os cuidados de intermediação e moderação. Então, de longe, não é o modelo argentino, e provavelmente a Argentina pode ser um modelo invejável, inspirador, mas ele reflete um contexto histórico da Argentina em tudo muito diferente do brasileiro. Eu cheguei a brincar muito com um querido amigo que também homenageio aqui, Eduardo Luiz Duhalde, o secretário de Direitos Humanos da Argentina, por longos anos, exilado, voltou e morreu recentemente, e que eu brincava com o Duhalde. A Argentina, o Brasil tem que aprender um pouco com a Argentina a demarcar. E a Argentina tem que aprender um pouco com o Brasil a compor. Né? Nem é para demarcar tanto quanto é a tendência argentina, nem é para compor excessivamente como é a tendência brasileira. Então vamos continuar trabalhando juntos. Reputo importante o clima de compreensão que prevaleceu na relação dos familiares vítimas quando via algumas das suas demandas não atendidas, seja lá na primeira lei pioneira, seja agora na Comissão da Verdade. Algumas pessoas, amigas, a quem respeito muito, tiveram atitudes que eu reputo equivocadas. Luiz Erundina articulou toda uma discussão para não aprovar a Comissão da Verdade nos termos em que estava, e chega a antepor, dias antes, um projeto de lei
anulando a lei de anistia de 79. Não me parece que é esse o entorno da política brasileira, não me parece que seja a leitura adequada da correlação de forças, da necessidade de passos procedimentais. E por último, me parece muito importante termos construído essa nossa ponte sobrepartidária que desarmou no tema Comissão da Verdade a polaridade que nós sabemos que existe na sociedade, particularmente nessas vésperas de eleição. Numa sala como essa, certamente, quem for de São Paulo vai votar em candidatos opostos no domingo. E nós estamos aqui juntos, discutindo estratégias comuns. Da segunda-feira em diante, nesta semana mesmo, etc. Tal. Então, nessa alta polaridade, seria muito fácil. O projeto de lei está parado até hoje no Legislativo se não houvesse ações como aquelas. Primeiro, fomos visitar Fernando Henrique Cardoso, Zé Gregório. Resume o nosso pleito, que era pedir a intervenção dele junto ao PSDB e também junto ao DEM, para que não houvesse obstáculos na aprovação da lei naqueles termos que já representavam uma composição muito substantiva. Familiares ficaram assustados com a tese da bilateralidade, que em certo momento Jobim esgrimiu, não sei se por razões de satisfação ao seu público interno. Essa tese está sepultada, agora é uma resolução oficial da comissão, publicada em Diário Oficial, investigação de violações de direitos humanos, é examinar a ação do agente do Estado e não é analisar a ação do resistente, que de mais a mais já foi investigado, punido, morto, torturado, desaparecido, perdeu emprego, ficou exilado, teve danos pessoais, econômicos, patrimoniais, psíquicos, absolutamente irreversíveis. Nenhuma anistia e nenhuma reparação da Comissão da Anistia é capaz de repor. Juntos fomos com a ministra Maria do Rosário, Paulo Sérgio Pinheiro, outro pilar dessa construção histórica, e para mim o grande garante da composição da Comissão da Verdade, 7 nomes, houve questionamentos, e eu brincava com as pessoas que questionavam. Eu sei o que você quer. Que os 7 nomes da comissão fossem as 7 pessoas perfeitas. Então, quais são os seus 7 perfeitos? Neste mundo de imperfeições, né? Eu lembro sempre de uma história gostosa, saborosa do Zé Gregório, de um deputado que veio lá propor umas emendas na lei 9.140, dos mortos desaparecidos, né? Viu, ministro? Eu queria propor para o senhor aqui uns melhoramentos da lei. Ele falou, olha, vamos deixar com os pioramentos mesmo, do jeito que está, com esses pioramentos, ela está funcionando. Tá? Visitamos Sarney e Marco Maia, os 2 presidentes, e a comissão foi aprovada por unanimidade, com a objeção de um cidadão, que talvez vocês tenham ouvido falar, chamado Bolsonaro, que eu gosto de dizer que ele é a prova viva de que o segmento a favor da tortura, que defende o USTA, esse segmento é muito fraco, porque um setor que se faz representar no parlamento pelo Bolsonaro é um setor que não existe. Então é um grande blefe, é um fantasma, é um mágico de Oz, antes de ser desmascarado. E se trata de ter serenidade para terminar. O que a Comissão da Verdade vai fazer depende do que nós estivermos dispostos, a universidade em especial, a subsidiar, propor, oferecer. E eu termino dizendo que no seu devido momento, eu pessoalmente, como cidadão, na hora certa, tudo tem seu tempo, está lá no Eclesiastes, vou defender sim que sejam punidos. E punição para mim não é prisão. É intolerável que o USTRA continue dizendo que não houve torturas, que não houve desaparecimentos. Então qualquer ideia de perdão, eu reputo um sentimento positivo
tem de ser mais ou menos nos termos da experiência sul-africana. Você vai sentar aqui e vai declarar que, de fato, durante o seu período, etc. E aí o Estado brasileiro, com essa visão de longo prazo, entende que, como os fatos passaram há muito tempo, etc., tal, entende que a punição é declará-lo responsável por torturas, estupros, desaparecimentos, portanto, indignos de qualquer serviço público, indignos da honra militar. A gente tem que quebrar maniqueísmos, bloqueando o diálogo nosso. Os países precisam ainda e precisarão por muitos anos ou séculos de forças armadas. Um país como o Brasil, que pode ser cobiça por interesses amazônicos, oceânicos, etc., tem de ter, e não podem ter forças armadas que se recusem a dar o salto, que é mais do que hora de dar, com serenidade, separando o joio do trigo e dizendo que essas dúzias de torturadores não falam em nome das forças armadas, não podem ser protegidos pelas forças armadas, e enquanto o Estado brasileiro não fizer isso, os jovens de 20 anos, de 25, 27 anos, seguirão fazendo o que fizeram nesse final de semana, mais um escracho na casa do torturador Capitão Homero, na rua Manuel da Nóbrega, na região, porque ali onde o Estado democratizado, democrático, não cumpre com as suas responsabilidades, a sociedade civil seguirá se articulando para exercer esse papel de supremacia. Obrigado pela tolerância. Com a palavra, Rubens Lagos. Bom dia a todos e a todas. Eu agradeço o honroso convite da Bibia e da Ampox para participar dessa mesa tão importante sobre a Comissão da Verdade. E quero homenagear os nossos colegas aqui de trabalho nessa manhã, falando do José Gregório, que indiscutivelmente eu acho que é a continuidade da luta pelos direitos humanos no Brasil. Ele lembrou aqui nossos primeiros contatos no início da década de 60, e ele fez tantos elogios que eu me senti um senhor assim de 200 anos, tantos episódios se passaram durante tudo isso. Ao contrário da Glenda, que ele elogiou também, entendeu? Que ela se sentiu uma jovem, uma menina, entendeu? Mas a Glenda é uma pessoa que tem uma produção intelectual, que eu tive a oportunidade de aprender muito, inclusive num trabalho nesse livro Memória e Verdade, recentemente lançado, sobre a chamada justiça de transição, que é o que nós estamos tratando aqui hoje. E ela, então, de uma forma muito didática, ela diz os elementos, explora os elementos dessa justiça de transição. O Paulo Vanucci, José Gregório também, como caracteriza ele, esse grande orador, e a sua veia irônica, falou que igreja ele pertence, etc. Mas, indiscutivelmente, não sei que igreja ele estava mencionando, mas ele é um apóstolo da luta, principalmente, dos mortos e desaparecidos, da luta pela memória e da luta pela verdade no Brasil. Eu sou testemunha do seu trabalho, das dificuldades que ele enfrentou, toda a sua gestão. Mas o queridíssimo José Gregório, nós nos encontramos no começo da década de 60, na organização de um simpósio chamado Política Externa Independente. O Brasil tinha pretensões naquela época de ter uma política muito diferenciada na Guerra Fria, quer dizer, uma política não alinhada com os Estados Unidos e seus aliados, e nem também com o Bloco Socialista, uma política nova, terceiro-mundista. E a Civilização Brasileira, a editora, o Enio Silveira, publicou então uma revista, iniciou a publicação de uma revista Política Externa Independente. Nós fizemos um simpósio muito importante em São Paulo, em que desse simpósio participaram inúmeros embaixadores caçados já, porque isso foi em 64, 65, e esses embaixadores, junto com historiadores como José Honório Rodrigues,
Antônio Wise e Alceu de Amoroso Lima. Esse foi um simpósio de altíssimo nível e ele teve um resultado concreto, ele foi muito objetivo. Esses senhores, todos muito elegantes, todos muito cultos, etc., foram fazer um protesto de rua no Rio de Janeiro contra o governo do Castelo Branco numa conferência internacional do sistema interamericano. E foi o primeiro momento em que nós tivemos uma prisão, não é, de nobres embaixadores do Brasil. Um momento extremamente significativo. Foi a primeira denúncia, e teve uma repercussão internacional, da ditadura, do golpe de Estado de 64. Naquela ocasião se pensava muito, e todos nós refletimos, que o golpe seria rápido, entendeu? Nós teríamos uma redemocratização muito rápida, então não haveria grandes consequências. Ao contrário de alguns pensadores, inclusive na própria PUC tinha um professor de teologia, Enzo Guzzo, que no primeiro momento do golpe de 64 nos chamou e disse: esse golpe é um golpe que vai durar no mínimo de 20 a 30 anos, é exemplo da ditadura portuguesa e outros que nós conhecemos. E, de fato, nós vimos que foi um golpe não só longo, uma ditadura longa, mas também cruel, extremamente cruel. Muito bem. Essa ditadura, ela foi cruel, foi muito longa e não teve a saída, foi conquistada a duras penas por lutas. Ao contrário da ditadura que nós tivemos aqui na década de 30, uma ditadura capitaneada por Getúlio Vargas. E eu queria lembrar aqui, Zé Gregório, porque essa minha opção pelo direito, pela justiça, e essa minha opção diz respeito a um caso chamado Caso dos Irmãos Naves. O caso dos Irmãos Naves foi um grande erro judiciário, o maior erro judiciário no Brasil, que ocorreu durante a ditadura Vargas. Entendeu? Em Araguari, uma pequena cidade de Minas Gerais, entendeu? De repente um determinado cidadão desaparece e atribui alguns companheiros e algumas pessoas de suas relações, os irmãos Naves, entendeu? Esse crime. E a vítima não aparece nunca. E começam os interrogatórios e eles negam, e a polícia se mostra uma polícia muito fraca na apuração dos fatos. Então, o governo central designa um interventor na polícia local, começa então um processo de tortura. E esse processo de tortura é um dos processos mais violentos e foi muito bem transmitido a parte da memória dele, principalmente pela cinematografia e pela própria televisão. Um clássico hoje do cinema brasileiro chamado Caso dos Irmãos Naves. Esse filme, entendeu? Ele influencia toda uma geração de juristas e de estudantes de direito. É um filme que é quase que uma matéria obrigatória de quando você fala de tortura, do devido processo legal, da instituição do júri popular e das suas controvérsias. Isso é uma matéria obrigatória em todas as faculdades de direito e formou uma verdadeira geração de juristas. Então tem um aspecto, veja só, pedagógico e vamos dizer assim, o regime autoritário capitaneado por Vargas foi um regime extremamente hábil, porque ele construiu uma saída política a partir do momento em que ele faz uma gestão muito voltada para o reconhecimento dos trabalhadores, que são reconhecimentos que culminam, inclusive, com a própria consolidação das leis do trabalho. Então, nesse período autoritário, nós não falamos de comissão da verdade, nós não falamos de comissão de mortos desaparecidos, e os mortos são significativos, os processos judiciais são extremamente significativos. Algumas denúncias são feitas pela literatura, o Graciliano Ramos, nas Memórias do Cárcere, se reporta a todo esse processo, a dureza do regime, dos cárceres e até o episódio da própria Olga Benário, quer dizer, a sua tortura e a sua extradição. Esse caso é um caso que chama a atenção, então, do desafio que tem a Comissão da Verdade, entendeu? E principalmente essa Comissão da Verdade, que é uma comissão generosa, como já foi muito bem tratado aqui, mas uma
uma comissão também com objetivos extremamente ambiciosos. Esses objetivos, alguns já foram citados aqui pela Glenda, entendeu? Objetivos de esclarecer os fatos, de promover a identificação e tornar públicas as estruturas, os locais e as instituições e as circunstâncias relacionadas, e aqui encaminhar aos órgãos públicos competentes toda e qualquer informação obtida, colaborar com todas as instâncias do poder público, e aqui vem o que eu acredito seja o maior desafio que foi lembrado aqui pelo Paulo Vanucci: recomendar a adoção de medidas e políticas públicas para prevenir violação de direitos humanos, assegurar sua não repetição e promover efetiva reconciliação nacional. Aqui, e eu falo, e ontem, a grande vantagem que eu vivia da gente, num encontro como esse, chegar nas vésperas, é que você acaba se relacionando e conhecendo pessoas. Eu conheci a Célia Pinto, que é da Comissão da Verdade do Rio Grande do Sul, criada pelo Estado do Rio Grande do Sul. E ela me relatou a preocupação da Comissão do Rio Grande do Sul em ter um planejamento adequado, um planejamento